Olá pessoal, a gente vai iniciar agora a nossa terceira aula prática. Então a gente vai mostrar para vocês o fechamento aqui de um motor de indução trifásica. Para a execução dessa prática, vou estar utilizando aqui um inversor de frequência apenas para estar pegando uma tensão monofásica e estar transformando aqui uma tensão trifásica para estar alimentando esse motor. Saindo aqui do inversor de frequência, eu tenho as minhas três fases. Ok? Se vocês olharem aqui no detalhe do motor, aqui já está indicando a primeira ligação aqui em triângulo e uma segunda configuração aqui em estrela. A gente vai fazer aqui primeiro essa ligação em estrela. No detalhe aqui eu tenho qual o significado de cada um desses terminais, né? Que são os terminais dos meus três enrolamentos do motor. Então, o 1, o 2, o primeiro enrolamento, V1, V2, W1, W2, o terceiro enrolamento. Então, para eu estar ligando ele em estrela, eu vou ter que alimentar ali, ó, os meus terminais U1, V1 e W1. Então, vamos alimentar aqui U1, V1 e W1. E para a ligação ficar em estrela, eu vou ter que curto-circuitar os meus terminais W2, V2 e U2. Então vamos fechar aqui esses três terminais. Primeiro eu vou ligar aqui o disjuntor. E agora eu vou ligar o inversor de frequência. Vamos realizar umas medições aqui que são importantes. Por meio do multímetro eu vou realizar a medição de tensão. Então eu vou ligar o multímetro, selecionar ele aqui para medição de tensão e colocar para tensão alternada. Então vamos realizar a medição aqui da tensão de fase. Então, por exemplo, aqui na fase desse primeiro enrolamento aqui 1, tensão de fase, eu obtive ali 150 volts aproximadamente, 151. Então agora a tensão de linha vai ter que ser raiz de 3 vezes maior esse valor. Então se eu pegar aqui entre essas duas linhas aqui, por exemplo, então eu tenho ali uma tensão de 254 volts. E agora eu vou realizar uma medição de corrente através de um amperímetro alicate. Vou ligar ele aqui, colocar para medir corrente alternada. Para a ligação estrela, a corrente de linha é igual à corrente de fase. Então vamos pegar aqui a corrente que está passando na linha aqui. Aí eu observei aí que está por volta de 0,2 A. Agora eu vou desligar o inversor de frequência, desligar o disjuntor e vou fazer a ligação triângulo. Então a gente vou desconectar todos os terminais aqui e realizar a ligação triângulo agora. Então basta a gente observar o esquema que está mostrado aqui nessa plaquinha. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou alimentar ali. Vou alimentar U1, V1 e W1. Agora, vou ligar o 2 com V1. Eu vou ligar V2 com W1. E vou ligar W2 com 1.
Então agora nesse caso, tanto a tensão de linha como a tensão de fase, elas são iguais. Ok? Então vamos verificar agora o funcionamento. Vou ligar o disjuntor e vou ligar o inversor de frequência. Então, para a ligação de triângulo, tensão de linha e tensão de fase são iguais. Por outro lado, as correntes de linha e correntes de fase são diferentes. A gente tem aquela relação de que a corrente de linha é igual a raiz de 3 vezes a corrente de fase. Então, aqui utilizando o multímetro, eu vou estar medindo essa tensão que está sendo aplicada no enrolamento do motor. Então, a gente observa aqui, ó, a tensão de linha 252 volts. Se você pegar aqui na fase, ou seja, no enrolamento do motor, a gente também tem a mesma tensão aplicada. Agora, utilizando aqui o perímetro alicate, eu vou medir a corrente de linha do motor, que daí por volta de 0,8 A. Agora a gente vai observar a inversão de rotação do motor. Então ele continua ligado aqui em configuração triângulo. E eu vou energizar ele aqui com as minhas 3 fases. Vocês vão perceber que ele vai girar no sentido. Depois eu vou estar mostrando para vocês como que eu faço para inverter o sentido de rotação do eixo aí do motor. Vou ligar o sistema. Você observa que ele está girando nesse sentido aqui. Agora eu vou parar. Então o que eu devo fazer para inverter o sentido dessa rotação é apenas trocar 2 fases aqui. Então eu vou trocar aqui essa fase 3 pela fase 2. Lembrando que poderia ser qualquer uma. Deixa que eu troque apenas 2. Consigo obter a inversão no sentido de rotação. Você observa que agora ele está girando nesse outro sentido.